Bom, Fê, afinal de contas, é mito ou verdade que maternidade não combina com o mercado de trabalho formal? E conta pra gente como é que foi aí o seu retorno, né, pro mercado de trabalho depois que você teve filho. E é até legal você falar, né, quantos você tem, a idade, aí pra todo mundo entender em que momento que você tá. Boa. Fale um pouquinho de você pra nós. Conta como é que é a vida, né? Porque a gente trabalho, fez só uma introdução. Tá bom, vamos lá então. Eu gosto de começar me apresentando, acho que eu gostei muito do que a Fê trouxe, né? Acho que a gente honrar as nossas origens, né? A nossa ancestralidade diz muito de quem a gente é, né? Então, porra, pode falar palavrão? Pode. Aquelas porque que já soltou um de cara, né? E minha mãe, mães, inclusive, não é pra odeia que eu crianças, falo, por né? favor. Boa. Bom, mas eu sou mineira, então nasci na cidade de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Fui criada numa família mineira, numerosa, por muitas mulheres fortes, inspiradoras, a começar da minha avó, né? Uma mulher que viveu numa situação de muita pobreza e conseguiu criar os filhos e criar bons filhos para o mundo. Eu acho que isso é um ponto tão fundamental, né? Quando a gente coloca alguém no mundo, eu falo que é uma grande responsabilidade, não só o mundo que a gente quer, né? Mas quem são os filhos que a gente quer deixar para o mundo. Sem dúvida. Porque a gente faz parte dessa construção. E eu tenho a sorte de vir de uma origem de mulheres que preparam isso, né? Filha de um pai também, pai mecânico de trator, então de uma origem humilde, né? Que meus pais sempre foram muito trabalhadores, para oferecer pra gente, eu e minha irmã, Amanda, uma condição de vida razoável, né? Então a gente teve muitas oportunidades pra gente, eu e minha irmã, Amanda, uma condição de vida razoável, né? Então a gente teve muitas oportunidades de estudo, foi o que meus pais sempre fizeram muita questão de investir. E tem uma origem gaúcha também, né? E eu gosto de falar das origens, porque eu falo que o povo mineiro é um povo acolhedor, né? E o gaúcho é truculento. Então, mas você sabe que não, cara? Não? Eu tenho, a minha visão do gaúcho é de um povo amoroso. Eu tive no Sul, semana passada, em Porto Alegre, eu saí tão apaixonada, porque é um povo tão amoroso, que te recebe com tanto carinho. Não sei se é porque é da família, são amigos, né? Acho que talvez uma relação de proximidade, mas eu tenho essa percepção do gaúcho. E do mineiro, esse povo acolhedor, que sai conectando, né? Eu te conheci agora, vamos na minha casa, deixa eu te apresentar a Fê, e a gente vai fazendo um grupão, né? Enfim, então, essa é a minha origem. Vim para São Paulo, assim que eu me formei em jornalismo e tá aqui numa rádio é muito legal, porque meu primeiro emprego foi numa rádio. Olha. Eu era redatora de rádio. Então não é novidade aqui. Não é, eu não fazia... Olha como ela tá calma, Bá. Olha aqui, a pessoa nasceu aqui. A gente aprende, né, a segurar as emoções. A fingir, né? A maternidade ensina, né, Fê? A gente se emocional. Te obriga. Enfim, mas quando eu me formei em jornalismo, vim para São Paulo para trabalhar, né, buscar outras oportunidades de carreira. E, enfim, vim para São Paulo, casei com um paulistano, Laércio, e aqui tive 2 filhos, né? E o lance de eu experimentar a maternidade, acho que o primeiro filho tem muito esse poder, né? Tem. Que pare a gente como mãe. Sim. Né? Porque esse lance de que nasce um filho, nasce uma mãe, para mim é uma balela. A mãe se constrói ao longo do tempo. Com certeza. Você vai aprendendo. Não, nasce um filho e morre uma mulher, né? E nasce outra. Nasce outra. Renasce. É outra personalidade, é outra... E eu não sei vocês, quando nasceu o meu segundo, eu aprendi de novo. Ainda tô aprendendo de novo. Achei. Porque você acha, já sei tá manjado, como é que né? funciona. Duas ilusões. A mulher grávida comprando um berço, né? Achando que a criança vai ficar. É verdade. E a mulher grávida do segundo achando que vai ser mais fácil, porque já domina a maternidade, né? Aí vem aquele... Cada um faz um desafio, né? Não tem jeito. Cada um. E um tenho aprendizado. O aprendizado. E eu tenho muito comigo que o filho, ele vem para ajudar a gente a melhorar algum ponto que não tá tão bom assim. Então, o filho é escola. Escola. E preparação para a vida também. Bom, vim para São Paulo, casei, tive meus filhos. Primeira gravidez, né? Mercado de trabalho, o que acontece? Produtividade cai, né? Com quantos anos, Fê? Que eu tava? Você engravidou? Eu tava com 24 para 25. Tá. Fui mãe razoavelmente nova, né? Sim, é a mesma idade. Embora a maternidade, quando eu era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu nunca fiz ideia.
Mas ser mãe era um negócio que eu sabia que eu queria. Você queria. Queria. Criança sábia, já sabia que era uma profissão. Sabia. Olha, já sabia que era uma profissão. Sacada. Então eu sabia que eu queria ser mãe quando me engravidei do Cadu. Tava no mercado, mas os meus 3 primeiros meses de gravidez foram muito difíceis, porque tudo que poderia ter numa gravidez, assim, de sintomas, de enjoo, de não conseguir levantar da cama, eu tive todos. Tamo junto. E aí, pensa só, eu morava em São Paulo, eu morava na Zona Sul, trabalhava na Zona Oeste. Putz. Era de metrô e trem, eram uns 40 a 1h30, dependendo do horário, né? E eu ia parando porque eu ia enjoando no caminho. Então eu demorava, 3 horas pra chegar no trabalho. E todo esse rolê, né, passando mal, aí um dia eu cheguei muito mal. E o meu chefe chegou junto comigo, a esposa dele também estava grávida, né? E ele falou, nossa, como é que você tá? Eu falei, pô, tá ruim, né? Muito enjoo. Ela, pô, minha esposa também. Aí de manhã ela na hora de levantar, ela come uma maçãzinha ali, fica tudo bem. Aí eu pensei, né? Não dá pra comer a maçãzinha e ficar tudo bem, que tem 1h30 pra eu chegar até aqui. Beleza. Eu preciso comer um boi inteiro antes de sair. É tipo isso. Enfim, passou um período ali, aí eles me chamaram e falaram, cara, putz, Fê, não tá legal, né? Você tá... Muitos sintomas da gravidez são bem ruins e tal. Por que você não fica em casa? Vai curtir a gravidez e tal. Foi um acordo, né? De, fica em casa. Na época nem se falava em trabalho remoto. Era um negócio assim, que nem se... E o meu trabalho dava pra fazer desde lá, né? Porque eu era redatora. Mas não se falava. Enfim, acabei saindo, né? Mas eles continuaram mantendo os meus benefícios, né? Mas foi uma demissão. Né? Depois de muito tempo, eu falei, cara, eu acho que naquele momento eu fui demitida. Sem grávida, né? Beleza. Tive meu filho e tal, e aí, rede de apoio zero, né? Família em Minas, puerpério. Mas quando seu filho nasceu, eles mantiveram os benefícios ou fim? Passou o que seria licença de maternidade, fim, the end, acabou. Então a estatística é muito Tô aí. real. Tá aqui tô dentro dela, total. Beleza, o Cadu... Opa! Jesus amado, gente, me Acontece? A gente estamos emocionados. Caraca, mas não sei nem como derrubou. Eu nem me mexi. Gente, olha que delícia. Emoção. Era pra quebrar a atenção, beleza. Tá tudo certo. Bom, Desculpa. Imagina, tá tudo certo. Não tinha rede de apoio, né? Que é um lance que a gente fala bastante. Quem que vai ajudar, né? Pra voltar pro mercado de trabalho em São Paulo? Porque, cara, não tem condições, não dá pra voltar. Como é que eu volto com uma criança de 4 meses numa cidade que eu não conheço ninguém? Sem chance, né? Não funcionar. Caraca, mas não sei nem como derrubou. Bom, Desculpa. Imagina, tá tudo certo. Não tinha rede de apoio, né? Que é um lance que a gente fala bastante. Quem que vai ajudar, né? Pra voltar pro mercado de trabalho em São Paulo? Porque, cara, não tem condições, não dá pra voltar. Como é que eu volto com uma criança de 4 meses numa cidade que eu não conheço ninguém? Sem chance, né? Não vai rolar. Beleza, só que a gente mudou pra Valinhos. Depois quando o Cadu tava com uns 5, 6 meses, a gente mudou pra Valinhos. Eu falei, bom, cidade menor, dá pra voltar. Aí começa, né, você buscar vagas de emprego. E mandando currículo loucamente, pouquíssimas chamadas para participar do processo seletivo, mas os primeiros contatos eu senti que aquilo seria um problema. Pô, mas com quem você vai deixar seu filho? A minha opção era creche. Era exatamente dessa forma? Dessa perguntado? Perguntado. Com quem que você vai deixar? Com quem que ele fica? E se ele ficar doente? Nossa, gente, não, e eu tenho que falar uma coisa. Antes de eu ser mãe, eu recrutava pessoas para um time comercial. E eu me lembro de fazer esta pergunta. E depois que eu virei mãe, eu em vários momentos durante a minha licença maternidade foi caindo a ficha, sabe? De assim, meu Deus, como eu perguntei isso? Como? Por que eu perguntei isso pra mulher e não perguntei pro homem que eu entrevistei se ele tem filho? Mas porque, Fê, é o machismo estrutural, encarnado. Né? É um padrão imprimido que vai passando. A mãe que vai cuidar. Sim. Pressupõe que é a mãe que vai cuidar. Exato. Mas olha como eu era machista 5 anos atrás. Sim. Porque eu não percebia isso. E eu me lembro de sentir uma culpa danada quando eu tava na minha licença, sabe? De pensar em várias... lembrar, né? E falar assim, nossa, que falta de empatia. Nossa, sabe...
nossa, não... Cara, mas eu nem Pedir considero desculpas já que é uma abertamente. falta de empatia, porque eu acho que quando a gente não tá nesse lugar, é o lugar de fala, né? Você não percebe que isso existe pro outro. Sim. Então você precisa estar nesse lugar pra perceber que, cara, eu preciso... Ou a gente muda, e aí sim a empatia vem, cara, como é que eu fiz isso? Mas eu fiz porque eu não tinha conhecimento. Eu queria ter tido mais contato com pessoas que militassem sobre essa causa. Então, Mas assim, não eu era espero... falado, né? Não Fê? era. Mas o que eu espero é que, assim, alguns profissionais de gestão, líderes, inclusive, que estejam assistindo a gente, não precisem virar mãe, viver pra pensar exato. sobre isso, Sim. sabe? Porque aí não é empatia, né? Daí é lição mesmo. Depois que você vive, Obrigação, né? isso que eu ia É. falar. Tá? Se eu Sim. tiver que Você tá passar... invadindo o pessoal da pessoa, né? Não faz porque eu sentido. penso assim, Não se faz a gente sentido. tiver que passar pelo que o outro tá passando pra ser empático, então não é empatia. Sim. Empatia é a capacidade da gente se colocar no chinelo do outro sem estar. Sim. Então, assim, é porque o tema é muito velado, né? O que acontece com a mulher depois que ela vira mãe? Ah, deixa ela lá quietinha. Deixa ela lá quietinha, ninguém fala. Né? E aí, na hora do processo seletivo, a gente vai perguntar pra ela o que você vai fazer com seu filho. Então, mas esse é um bom ponto, porque quem cria essas regras? Posso fazer isso? Não pode mesmo fazer essa Você pergunta. não pode Você está interromper o certo. episódio por gente. Não, daqui a pouco vai apitar aqui falando rinossoro, Nasonex, aí assim, mãe, alguém me salva, gente. Os processos seletivos, Fê, durante muito tempo, foram pensados e feitos por homens, né? Sim. E qual era a dor do homem? Falou, pô, se eu tenho uma mulher grávida, quando ela tiver um filho, o que eu faço? E a gente sai replicando. Por isso que é muito importante a gente validar o porquê que eu falo o que eu falo e o porquê eu faço o que eu faço. Perfeito. Porque às vezes está lá só no nosso inconsciente. A gente está replicando Sim. algo, uma crença coletiva, inconsciente Sim. coletivo.